começando a colocar em prática? Já? Nós ontem trabalhamos com as 12 saúdes, né? Fizemos a roda da vida, falamos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, vimos ali 2 vídeos e vocês traçaram aí objetivos, né, claros para os próximos 30 dias para melhorar a saúde de vocês. Saúde financeira, quem escolheu financeiro aqui? Levanta a mão. Saúde financeira, saúde familiar, nós tivemos, né, algumas pessoas que escolheram. A saúde intelectual, quem escolheu a saúde intelectual foi o Alan, exatamente, buscando aí novos conhecimentos. Saúde profissional, acho que alguns escolheram também. Social, também escolheram saúde sexual, trabalhar também isso melhor, né, com seus parceiros, enfim. E a saúde emocional, saúde mental também teve. Espiritual e também a mental, né? A gente está aí no mês do Setembro Amarelo. É um mês importante para a gente falar das nossas emoções, né? Do que nos causa angústia, tristeza, medo, e a gente poder contar com os colegas nesse sentido, né? Teve também a saúde familiar, acho que tiveram algumas pessoas que escolheram saúde familiar, né? O Léo escolheu saúde familiar. E eu espero que vocês não esqueçam daquele exercício, vocês colocaram lá o post-it, para todos os dias quando vocês acordarem, enxergarem aquela meta, quando vocês forem dormir, enxergarem também o quanto vocês caminharam em direção a essa meta tão importante aí para a saúde de vocês. Muito bem. Vamos lá, pessoal. O que é CIPAT? Quem lembra? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Muito bem, parabéns. Já contando aí alguns pontos. Semana que vem a gente começa a Olimpíada do Conhecimento na Kombi. Aí eu acho que o João está aí já contabilizar. Márcio, quem tiver na equipe do Márcio, nós vamos dividir vocês em 7 equipes. E vamos trabalhar aí bastante nas Olimpíadas da Kombi. Excelente. Muito bem. Pessoal, uma questão importante também o porquê que nós estamos aqui. Quem sabe? Nós falamos ontem. Porque a Kombi, apesar de não ter a obrigatoriedade de fazer uma CIPAT, ela está dedicando e investindo todo esse tempo, esse recurso, trazendo profissionais de fora, eu e o time da Sinergia, para estar aqui com vocês, né, dedicando aí os próximos 60, 90 minutos. Por que vocês acham que a gente está aqui hoje? Pelo bem-estar dos funcionários. Exatamente. E bem-estar é um dos nossos valores. Perfeito. E uma empresa que investe no bem-estar dos seus colaboradores é uma empresa que está comprometida com a sustentabilidade social interna. Ou seja, muitas empresas se preocupam em se tornarem sustentáveis. Todo mundo já ouviu a sigla ESG, né? Que é o olhar social, o olhar da contribuição que a empresa tem para o social, o olhar que a empresa tem para o meio ambiente e para a sua governança. Mas tem um aspecto que muitas empresas por muitos anos só se preocupavam em trazer benefícios para a comunidade, fazer, né, os voluntariados, os programas de voluntariado, ajudar a comunidade, o que é muito positivo, mas não olhavam para um aspecto da sustentabilidade muito importante, que é a sua sustentabilidade interna, ter um ambiente de trabalho que promova o bem-estar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, trazendo todo o conhecimento e o know-how desses profissionais especializados que vão trazer aqui para vocês um conhecimento importante que vocês podem levar não só para entre vocês, mas para as suas famílias, que é o cuidado com a saúde bucal. Então, vou deixar aqui agora para que eles se apresentem e uma salva de palmas aí agradecendo a todos. Eu acho que eu vou no Gogó mesmo. Se alguém estiver me ouvindo, pode dar uma levantada na mão. Me chamo Fabrício Panarello, sou dentista há 15 anos.
Eu sou o Dr. André Rocha, dentista há 25 anos. Tem um tempinho aí que a gente já está junto num projeto, somos sócios de um projeto chamado Forneodonto. A gente presta consultorias para dentistas em geral. E uma das vertentes da nossa consultoria é também fazer palestras, tá? E levar o conceito da saúde bucal um pouco mais amplo para onde a gente for chamado, né? Para onde houver interesse de nos ouvir. Então, o nosso objetivo hoje é tentar trazer para vocês essa conexão da saúde bucal com o bem-estar, né? O que é o bem-estar? A gente também está confiante, né? ter confiança, ter relações interpessoais que não tenham interferência por motivos que são facilmente resolvidos. Um deles é a saúde. Às vezes no dia a dia, com um automático aí que a gente liga, a gente acaba esquecendo do básico, porque o corpo aguenta, o corpo é bom, o corpo humano, Deus, para quem acredita, né, Deus fez ele perfeito, mas tem os seus limites e precisa ter os seus cuidados aí, né, e muitas vezes a gente acaba negligenciando. Um dos cuidados mais negligenciados acaba sendo da boca, porque o dente, numa visão geral, ele não é visto como... Sejam bem-vindos aí, até segura um pouquinho. Fala pessoal, bem-vindos. Estava no começo, eu só estava me apresentando, Fabrício, André, tá? Então a ideia aqui é a gente passar para vocês que o dente ele acaba não sendo considerado na hora da gente cuidar da nossa saúde assim, com tanta dedicação, porque muitas pessoas não sabem que o dente é um órgão, tá? Às vezes as pessoas consideram que o dente é um osso, ou que faz parte da mandíbula, que é uma extensão da mandíbula, e não é. Cada dente é um órgão, tá? Ele tem nervo, tem artéria, tem veias, e o mesmo sangue que passa dentro de cada dente passa pelo seu corpo inteiro. Desde a conchinha da unha aí, lá no coração, lá no rim, é o mesmo sangue que está passando no seu dente, que está correndo ali pelo seu corpo todo, tá? Então, a ideia hoje não é ficar ensinando vocês a escovar o dente, fazer a higienização correta. Na maior parte dos casos todo mundo sabe fazer, o problema é que a gente não faz por não ter motivações para fazer. Então, no primeiro momento, eu vou acabar mostrando aqui uma relação um pouco mais séria, né, da saúde bucal com a saúde sistêmica. Então, o que a negligência com a saúde bucal pode levar, né, pode trazer de consequências aí para o nosso corpo, e depois a gente traz uma visão um pouquinho mais ampla dos benefícios também que esse cuidado vai trazer para a vida de vocês, tá bom? Então vamos enfatizar aqui, o dente é um órgão, tá, gente? A gente vai comentar aqui sobre as relações, então, de uma saúde bucal negligenciada. Boa parte das doenças cardíacas, isso é um dado do INCOR, tá? Instituto do Coração, quase 45%. Ou seja, quase metade das doenças que são cardíacas começaram na boca, tá? São advindas de bactérias que se iniciaram na boca. E por que isso? Porque, se vocês repararem, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela tem 3 camadas. Por isso que às vezes a gente se corta e fala, está em carne viva, o que é aquilo? Na verdade, você adentrou algumas camadas da sua pele e aí você expôs uma camada interna para o meio externo. Se você for reparar, a nossa bochecha, as nossas gengivas, elas são como se a gente tivesse ralado no asfalto a primeira camada de pele. A gente não tem proteção nessa mucosa bucal. E essa mucosa, então, ela está exposta diariamente aos traumas que podem vir aí, desde de traumas físicos, né? Você está ali se machucando, comendo uma comida um pouco mais dura, mastigando uma caneta, roendo unha, até um trauma mais químico mesmo, um trauma bacteriano, um trauma viral, que é você acaba nesse roer unha aí pegando, se contaminando, colocando mão suja na boca, né? Se alimentando aí de forma não tão legal, então comidas muito açucaradas, comidas muito ácidas. Então você está frequentemente machucando
a sua mucosa. É como se você tivesse frequentemente pego uma parte, um machucado seu, uma ferida aberta, e ficasse jogando comida ali, jogando ácido ali, jogando, traumatizando com algum tipo de pérfuro importante. Então a gente acaba não fazendo isso, porque a gente está enxergando. Só que a boca a gente não tem esse cuidado muitas vezes. E por ela estar, então, sempre em carne viva, essa gengiva ela ser uma camada de pele, uma mucosa exposta, ela é a porta mais rápida que toda essa bactéria, esse vírus e esse trauma tem para atingir a sua corrente sanguínea. Então, o que é o mais fácil? Não existem remédios sublinguais, você coloca embaixo da língua, rapidamente ele já caiu na sua corrente sanguínea. Isso também vai acontecer com um vírus, uma bactéria, as coisas ruins também caem direto ali, tá? Se caiu ali, vai te causar uma inflamação. Essa inflamação vai gerar uma resposta do seu corpo, tá? O que é a inflamação? É o seu corpo tentando resolver alguma coisa para você. A gente tem células que são de defesa, a gente tem um exército grande que trabalha para a gente o tempo todo, e esse exército, ele precisa, ele não pode, na verdade, ficar atuando o tempo todo, ele precisa atuar só quando necessário. Mas se você deixa ali uma sujeira entre os dentes, se você fica o tempo todo mastigando uma caneta, colocando a mão suja na boca, você está inflamando o tempo todo a cavidade oral e você não está dando uma folga para esse exército. Então é como se a gente pegasse lá um exército grande e saudável e tivesse o tempo todo com aquela infantaria, uma parte desse exército ocupado cuidando de uma inflamação. Então fica mais fácil de você pegar um resfriado, pegar uma gripe, um Covid que a gente teve aí recentemente, porque boa parte do seu sistema, da sua imunidade, você está gastando, mesmo sem perceber, você está gastando com o seu corpo tendo que cuidar daquela gengivite ali que não parece nada, aquele sangramento, mas seu corpo está tendo que mandar uma parte do seu exército para lá. Quando ele falha e não consegue mandar o exército, ou esse exército não é eficiente, ou seja, quando baixa a nossa imunidade, ele vai ter que cuidar dos órgãos mais importantes. Então, ele pega esse exército e fala, o que é mais importante agora? Eu me furei, eu me cortei, é um Covid. Ele esquece essa cavidade oral e aí aumenta ainda mais a chance de cair uma bactéria. Que o nosso exército, o corpo, a nossa imunidade estava tentando segurar para a corrente sanguínea. Caiu para a corrente sanguínea, está girando pelo corpo todo. Então, tem algumas doenças mais específicas, quem tem um pouquinho de sopro, muitas vezes a gente não sabe que tem um prolapso da válvula mitral, né? Um sopro no coração, um movimento ali diferente. As mulheres, né, quando estão grávidas, então em alguns momentos isso pode ser muito mais grave do que parece. O que a gente quis trazer aqui para vocês? Nem sempre a gente associa, né, umas doenças sistêmicas com a bactéria que vem da boca, apesar de quem é da área da saúde saber desse dado que eu não importo mais, né? Que 45% das doenças cardíacas vêm das bactérias vindas da boca. E, mesmo assim, alguns casos são midiáticos e às vezes passaram por vocês em algum momento, né? E o que eu quis trazer aqui é só para dar uma lembradinha sobre alguns casos. Esse é o mais recente, tá? Em 2023. Esse Mike Williams, jogador novo, nem 30 anos, jogador da NFL, ele acabou tendo um laudo, né, da sua morte, revelando que por excesso de cáries, ou seja, cáries múltiplas e raízes dentárias retidas, que a gente fala que são raízes residuais, né, aquela raiz que ele deveria tirar e estava infectada e não tirou, foi a causa da morte dele. Então aquela bactéria, aquela infecção que aquele dente gerou, caiu na corrente sanguínea e infeccionou o corpo todo. E aí o corpo não consegue lutar contra isso. Ele vira óbito. E mesmo quando vai para o hospital, essa se chama endocardite bacteriana. Mesmo que você consiga levar essa pessoa para o hospital e dê bastante antibiótico, não é todo mundo que volta, tá? Foi o caso aqui do Luiz Gustavo. Ele até coloca numa entrevista, ele morreu agora recentemente, de outras coisas, mas em 2013 ele ficou 6 semanas internado na UTI para cuidar de uma endocardite bacteriana. Então ele mesmo conta, eu nasci de novo e quando ele foi ver, né? Que bactéria é essa? Uma bactéria anaeróbica, ela não precisa de oxigênio, é uma bactéria que ela adora a boca. A boca é um meio quente, úmido, escuro e tem substrato. O que é substrato? É o alimento da bactéria. Então, tudo que você está comendo, ela está comendo junto com você. Então,
Como ela adora a boca, em vez ou outra você deixa sangrar sua gengiva e inflamar, ela está prontinha para cair ali na corrente sanguínea. Em 2017, a Renata Banhara não é tão dessa nova geração, tá? Mas é um modelo que teve também uma bactéria antes alojada no dente que se alastrou pelo corpo. No caso dela, parou nas fascias aqui do cérebro, né? Que é a inflamação nessa região, a gente conhece normalmente como meningite. E foi basicamente o que ela teve. Passou aí por algumas operações e até hoje ela tem sequelas desse caso, né? Então, só trazendo um pouquinho do que já foi exposto na mídia, passa por nós rapidamente, a gente nunca liga isso à saúde bucal. Às vezes você só está roendo a unha, não está passando fio dental, uma coisa que é muito simples, tá? E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. O Renato Cariani é um rapaz agora mais dessa nova geração, talvez quem tem acesso à internet aí veja ele vez ou outra. Em um dos depoimentos ele conta, né, como ele tem um canal Horas e Horas, né, em algum momento ele parou para contar sobre a morte do sogro dele, que foi recente. E ele conta, meu sogro é bastante saudável, cuidava muito da saúde, mas às vezes uma dorzinha de dente, não é cultural nosso se preocupar muito com isso. Então, acho que vai dar para todo mundo ouvir, se ficar, vamos ver como é que está a altura. Está baixinho. Meu sogro, quando ficou internado, ele falava que ele ia se recuperar aqui. Muitas pessoas sabem, mas se você não sabe, meu sogro morreu da coisa mais idiota possível. Meu sogro tinha um dente infeccionado, que ele não teve mesmo uma preocupação. Meu sogro sempre foi um zeloso da sua saúde, mas ele teve preocupação com esse dente. Muitos de nós, dor de dente. Na verdade, aquela dor de dente era uma infecção. Essa infecção desceu para a garganta, desceu para o diastímago, teve uma infecção generalizada, foi internado, teve uma trombose, teve uma tromboembolia pulmonar, uma trombose na perna. Essa trombose na perna se rompeu, teve uma hemorragia interna e morreu. Então, assim, é claro que a minha intenção aqui não é ficar passando desgraça, né? A ideia era mesmo conscientizar e às vezes trazendo casos midiáticos, e você às vezes num familiar, você fala, teve infecção, morreu muito tempo, ficou no hospital, ficou no UTI, não sei o que foi infecção hospitalar. Às vezes surgem alguns nomes que até os médicos facilitam ao trazer para vocês, que na verdade, quando se fosse investigado a fundo, se todo mundo tivesse realmente o porquê fazer um laudo, né, um seguro de vida, ou alguém que pesquisasse, identificar essa bactéria, que ela é proveniente de uma saúde bucal inadequada aí, tá bom? Então, passei aí uma geral do que a gente precisa se preocupar, quais são as consequências mais graves, tá? Mas as consequências menores também são complicadas, desde um mau hálito no dia a dia, né, até um sangramento, um dente que está mole, um dente que vocês não consigam utilizar durante o dia, uma mastigação ineficiente, tá? Se a gente não mastiga direito o alimento e a gente não dá tempo não entrega decentemente esse bolo alimentar para o estômago, a gente acaba mandando uma pedra para ele resolver. Então a gente vê uma epidemia aí de gente usando omeprazol, coisas para melhorar a digestão, e na verdade o que está faltando é mastigar um pouco mais, é a ineficiência desses dentes que estão levando a outras consequências aí com a saúde sistêmica do corpo em geral, tá bom? Eu vou passar aqui para esse slide e vou deixar o Andrezão terminar a palestra com vocês, tá bom? Porque eu já falei muito das desgraças, ele vai falar da parte boa aí, para vocês ficarem mais tranquilos. Tá? Pessoal, vamos lá. Ele só falando de desgraça e ganhou palmas, eu vou falar a parte boa, eu quero ser mais palmas, ovacionado, né? Mas essa parte que o Fabrício falou foi muito importante, é uma parte inicial que era uma parte mais pesada mesmo, né? Uma parte que impacta um pouquinho todo mundo, mas é uma parte muito informativa, uma parte assim, fundamental, porque nós negligenciamos isso daí, que a nossa boca faz parte do nosso corpo, que é uma coisa só, né? É uma coisa só por quê? Porque é a entrada, né, dos alimentos, é a entrada das bactérias,
É a entrada de tudo que tem na terra, entra pela boca e vai entrar dentro do nosso corpo. A pele protege, a boca não, ela está exposta ali. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então tudo que foi falado ali das doenças, né, que vai para o coração, as bactérias, que vai para a nossa corrente sanguínea, é fundamental. Então nós temos que realmente ter um cuidado muito grande com a nossa saúde bucal, para que a gente evite problemas como esse que não são tão divulgados. Mas, como o Dr. Fabrício falou, praticamente quase metade das doenças, né, das problemas de bactérias que vão para o coração, vem da boca e para outras partes do corpo também. Né? E a gente sabe que quando a nossa boca está inflamada, nossa boca não está bem cuidada, que ele falou daquele exército, aquelas células ali que estão cuidando dessa inflamação ali, ela está deixando de cuidar de outras partes do nosso corpo para estar ali 100%, 24 horas por dia ali na nossa boca. A nossa boca está sempre com problema se a gente não cuidar. E aí a gente pega uma gripe, a gente pega o Covid que nós tivemos, tudo fica potencializado, qualquer doença fica mais prejudicial para o nosso corpo se a nossa boca não está em dia, não está bem cuidada, tá bom? Então o propósito, né, dessa parte chata que eu deixo para ele falar, essa parte que machuca a gente um pouquinho, é fundamental, mas é criar uma conscientização em todos nós, tá bom? Uma conscientização da importância de cuidarmos da nossa saúde bucal, da importância, né, de escovarmos os dentes. Por isso que a gente vai falar no final, que às vezes a gente vem com uma palestra de um dentista, a gente já está esperando o dentista explicar, ó, escova assim, escova daquele jeito, passa o fio dental. Isso é uma coisa hoje que a gente entende depois de muitos anos, já 25 anos já como dentista, já dando palestras em escolas para crianças, adultos também, e trabalhando muito também no consultório. A gente vê que não adianta nada a gente falar, escova 3 vezes por dia, passa o fio dental, faz bochecho, vai ao dentista 2 vezes por ano, se a gente não tem na nossa consciência um propósito, né? A gente não entende o porquê. Então tudo que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente não tem um porquê, né, a gente não faz corretamente. E tudo que é o hábito, ele demora, né, para a gente adquirir. O hábito não é uma coisa que a gente adquire de uma hora para outra. Quem aqui já começou uma academia, pagou 6 meses para ficar mais barato, deu 1 mês, já começou, chegou, pediu o cheque de volta. Aconteceu com vocês? Nunca aconteceu de vocês pararem antes da hora alguma coisa? Ou vou acordar cedo todos os dias, vou fazer exercício, começa 1, 2 dias e depois para. Então o hábito, tem trabalhos científicos que mostram que para criar um hábito exige pelo menos 180 dias, 6 meses fazendo. Então isso é o mais difícil. Nós seres humanos temos essa dificuldade, né, de criar hábitos, porque muitas vezes a gente quer fazer só o que nos dá prazer, só o que é mais fácil, né? E não é, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Crianças fazem o que é fácil, nós adultos não, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Então essa conscientização que a gente traz para vocês é isso, para que vocês criem esse hábito, mas que façam uma coisa que eu vou fazer todos os dias. Eu vou começar agora, mas eu vou ser um multiplicador também das nossas vozes aqui. Porque não adianta a gente falar aqui só para vocês, porque muita gente, infelizmente, não está tendo a oportunidade de ter essa palestra que vocês estão tendo aqui hoje, que está mostrando tudo isso daí, mas as pessoas não sabem. Então eu quero que vocês sejam um instrumento aí de multiplicação realmente do que nós estamos aqui, dessa missão que nós temos aqui hoje, de passar para vocês essa importância de cuidar do sorriso, que vocês vão entender que a parte boa agora que não é só a saúde geral, né? Mas o sorriso influencia muito outras coisas, né? Mas a saúde geral é a primeira coisa. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né, na vida. Se a gente não tem saúde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue cuidar da família, não consegue fazer um esporte. Então a saúde, a gente só dá valor nela na que a gente perde. Então a gente tem que ter isso muito bem sedimentado na nossa cabeça, tem que estar muito forte, bem enraizado, né? Por isso que a gente trouxe notícias impactantes para vocês, trouxemos um vídeo, que são coisas reais de gente famosa. Mas quantas pessoas que não são famosas, como nós, né? Que passam todos os dias por isso, né? Então a gente não para pensar nisso daí. Muita gente nem sabe que morreu ali no UTI, porque tinha um problema, um canal que não procurou para tratar, uma gengiva estava sangrando faz tempo, tá? Então isso acontece, e eu tenho certeza aqui que todos nós temos problemas também bucal, e temos em casa familiares que também passam por esses problemas. Então, o que eu peço para vocês hoje aqui é isso, que vocês realmente sejam um canal aí de transmissão, que transbordem esse conhecimento, tá bom? Porque vocês vão estar ajudando pessoas, não só os familiares, mas amigos, mas levar, cuidar mesmo. E a hora que a gente tem a consciência disso,
a gente começa a cuidar e fazer. Tudo isso aí parte da consciência que é importante do que nós temos que fazer. Então vamos falar agora da parte boa um pouquinho. A gente trouxe aqui uma pesquisa para vocês, tá joia? E aqui, se vocês conseguirem entender, o que as pessoas reparam primeiro quando olham para alguém, tá? Isso é uma pesquisa mundial, tá bom? Uma pesquisa que a gente tem muita consciência de que é isso. E 47% sorriso. Então a boca é realmente, né, o que a gente mais olha. A primeira coisa que quando a gente está se comunicando com as pessoas. E a comunicação é muito importante. Obrigado, meu. 47% é o sorriso. Aí depois 31% os olhos. Você vê como a nossa face é importante, né, o nosso olhar também. E aí depois vem o cheiro. E o cheiro sem somar aqui então com a boca, porque o cheiro da boca pode ser bom, pode ser ruim também. Então sem somar os dois a gente passa de quase 60%. Aí é a primeira coisa que a gente observa. O cheiro aí do corpo, mas da boca também, que a gente exala, né? O famoso bafo, né? Que a gente tem, então, e o nosso sorriso. E aí, roupa, são coisas menores, sabe? Ó, cabelo, tá vendo? Ninguém presta atenção em cabelo. Então, é tranquilo, né? Eu estou tranquilo aqui. O meu sorriso tá em dia, mas o cabelo eu já deixei para segundo plano, porque eu prestei atenção nessa pesquisa. Mas, pessoal, então, o que eu quero dizer é que realmente. Agora, tirando um pouquinho só da hora da parte da saúde sistêmica, a saúde do nosso corpo, nós temos uma preocupação com o sorriso também, que é a parte gostosa de cuidar do sorriso, né? De não ficar pensando só em doenças, mas pensar também na nossa comunicação, no nosso relacionamento, né, com as pessoas, com os nossos familiares, esposa, né, com os filhos. Isso é muito importante, vocês vão ver que isso vai impactar muito a vida de todos nós. Tá? Então é importante a gente cuidar do nosso sorriso, tá bom? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora. Vamos colocar 3 imagens aqui para vocês, tá bom? Eu quero saber o que chama mais atenção aí para vocês. A gente olha, o que chama atenção? Primeira coisa, a gente bate o olho, né? O que chama atenção nessas 3 figuras aí? Alguém arrisca alguma coisa? Não, o que chama atenção? Primeiro, assim, bate o olho, pode ser sincero, primeiro. Se a gente procurar, a gente vai ter. O que chama atenção primeiro? Se a gente olhar, a gente vai ver, cara, a primeira coisa, incomoda, né? Ver o dente ali, dos 3 tem um dente aqui, ou está faltando um pedaço do dente, ou tem uma sujeira muito evidente ali no dente dele, né? E isso chama a atenção assim demais pra gente. Então o sorriso realmente é uma coisa que. E a gente fica constrangido, às vezes, olhando para a pessoa, você imagina a pessoa que tem o problema também. Então o constrangimento dela também, tá bom? Então isso é muito importante. E a gente tem, às vezes a gente acaba não observando outras coisas. Quando a gente olha o nosso sorriso da pessoa, você nem olha muito para o rosto da pessoa, quando você vê uma coisa que te chama a atenção. Isso aqui é só uma sujeira praticamente de dente. Tem casos muito piores, né? Falta de dentes, problemas dentários, que pode estar cuidando, né? Cáries e dentes. Mas aqui é uma sujeira, o dente já chama atenção. Né? Mas aqui, se a gente observar bem, ninguém prestou atenção que ele está faltando uma orelha nessa pessoa aqui, né? Nessa pessoa aqui, ela tem uns 10 dedos aqui, ó, tá vendo? Então a gente nem percebe, em vez de 5 dedos, aqui tem 6 dedos, 7 dedos, a gente nem percebe. E aqui, um braço a mais, né? A moça tem 3 braços também. Então, são coisas que a gente não observa. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente bateu o olho, né? O sorriso chama muita atenção. Então isso é um gancho que eu estou mostrando para vocês entenderem a importância do nosso sorriso. Isso foi uma campanha publicitária da Colgate, alguns anos atrás, vários anos atrás, né? Para quê? Confirmando a pesquisa. Confirmando, né, a pesquisa que as pessoas olham, lógico, eles querendo vender mais pasta de dente, né? Lógico, comer pasta de dente. Mas eles conseguiram, porque realmente chama a atenção deles. E eles falam, tá vendo, você não percebeu outras coisas importantes que são totalmente atípicas do ser humano, né, que não existem, mas agora o dente sujo, a pessoa realmente olha e chama muita atenção, tá bom? Então, aquele jargão, aquele clichê que é o nosso cartão de visitas, é verdade? Foi comprovado pela pesquisa, foi comprovado pelas fotos que vocês viram, e é comprovado no nosso dia a dia. Né? Todo dia, quando a gente está se relacionando, a gente quer ter o sorriso bonito. Hoje, quantas pessoas veem aí os jogadores de futebol, principalmente, né? Aqueles dentes tudo branco, né? Que hoje a gente fala muito, né, nas lentes de contato, né? Que eles são aquelas porcelanas brancas, resinas. Então, hoje as pessoas buscam realmente essa estética. Tem exageros, né? A gente pega aquele jogador Firmino, que tem aqueles dentes muito brancos, né? Parece que até, né, chama a atenção demais. Então a gente tem alguns exageros que tem que ter, mas a autoestima está muito ligada ao nosso sorriso. Então, saindo um pouquinho dessa parte chata, né, das doenças, que é fundamental que a gente cuide, mas a autoestima tem tudo a ver também com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida, né? No nosso dia a dia, né? Então, quem não tem problemas, às vezes, no relacionamento, porque não está se sentindo feliz, não se sente confiante, né?
com a sua autoestima. Então, a relação com as pessoas, né, do seu convívio, do seu trabalho, às vezes você tem vergonha, às vezes, de se comunicar, de estar junto com as pessoas, porque você tem ou o problema nos dentes, o seu sorriso que faz, ou realmente um mau hálito também, que pode ser tratado, deve ser tratado também, né, com limpezas, com várias coisas. A gente sabe que 90% do mau hálito está relacionado mesmo à boca, tá? Língua, gengiva, dentes, tá? Tem alguns grupos 10% um pouco mais estomacal. Então dá para a gente corrigir tudo isso daí? Não. Eu tenho uma pergunta, porque geralmente a pessoa não sente esse mau hálito? A pessoa o não famoso bafo, só quem está ao redor. Porque todo mundo sente, mas a pessoa não percebe. Porque a pessoa, ela acostuma, né, com aquele odor, e a própria parte sensitiva, né, do odor da vida, e até quando você vai, a parte degustativa também, quando você acaba acostumando, a pessoa come muita pimenta, acaba acostumando, as papilas, ele acostumam também, e o cheiro é a mesma coisa, a gente acaba acostumando, a gente não sente o próprio. Tá? Então, você passa um perfume, você passa na hora, você sente, depois você não sente mais. Tá? Por quê? Porque você se adaptou. Mas quando você chega num ambiente que você passou bastante, nossa, que perfume gostoso, você passou perfume, você nem lembra que passou perfume. Então isso acontece, né? Isso acontece bastante, né? E só para descontrair, quando você vai no banheiro também isso acontece com você, né? Quando você sai do banheiro, as pessoas falam, você foi no banheiro, mas você nem está percebendo mais. É isso aqui, você acostuma, tá? Então toda essa parte sensitiva é acostumada. Então, por isso que a maioria das pessoas não percebe, né? Aliás, todo mundo não percebe. E você às vezes sente a hora que vai engolir, sente um gosto ruim, por isso é um indicativo às vezes. Mas sempre alguém, você percebe que as pessoas, se você tiver alguma dúvida, né, percebe que alguém está se afastando, alguém que não tenha for sincero com você, alguém da sua família, alguma coisa, procure ajuda, né? Procure ajuda de um profissional, de odontologia, um dentista, que tem solução, dá para fugir, dá para melhorar, tem vários meios para resolver isso daí, tá bom? Então a autoestima é fundamental, as relações entre as pessoas e o sucesso profissional também, né? Hoje as pessoas, né, no nosso trabalho também, é importante para que a gente possa subir, se elevar nas carreiras, ou em trabalhos novos que a gente vai ter, se a gente vai buscar alguma coisa, a gente chegar e ter confiança nisso. Quando a gente tem confiança no nosso sorriso, a gente passa confiança também no nosso trabalho, somos pessoas mais positivas, né, mais confiantes em tudo que a gente faz. Então isso é fundamental também, então a gente ter todo esse cuidado, né, para que a gente possa ter uma qualidade de vida completa, que a gente possa crescer, prosperar na vida e ter tranquilidade para estar se comunicando e estar em relacionamento com as pessoas. Tá joia? E a gente tem uma coisa que chama de isolamento social, que é uma preocupação que a gente tem muitas pessoas hoje mais velhas, às vezes idosos, né? Que tem uma dificuldade, às vezes tem gente que não gosta muito de comer na mesma mesa que as pessoas, porque tem problemas dentários ali, a pessoa acaba se isolando, né? Ou a parte estética também para falar, tá? Então hoje é uma coisa muito séria, né? E a gente sabe, foi citado aqui agora no Setembro Amarelo, a preocupação da parte da saúde mental, emocional das pessoas também. E os dentes têm tudo a ver com isso daí, com a autoestima. Então a gente tem que cuidar também dessa parte, para que a gente possa, né, viver de uma maneira sem ter que se isolar, sem ter que ter vergonha, né, de ser quem somos, né, de podermos estar junto com outras pessoas sem ter aquele receio de ser julgado. Na verdade, a gente não tem que se preocupar com isso, né? Acho que todos nós temos que ter confiança, né? Somos pessoas, somos únicos no mundo, feitos por Deus, aí. A gente não tem isso. Mas quando a gente tem o nosso sorriso, ele está em dia, a gente está confiante, é muito mais fácil para todos nós, tá? Por isso vocês experimentam com muita mais tranquilidade. Então não é só uma questão de estética, mas é um investimento no seu bem-estar também, né? Na saúde, como o Fabrício falou muito bem, mas principalmente no seu bem-estar, nas suas conquistas pessoais também, no seu crescimento pessoal. Então, o sorriso realmente ele tem uma importância muito grande e as pessoas acabam negligenciando isso daí, achando que, como o Eduardo falou, é um órgão o dente, como o coração é um órgão, o nosso pulmão é um órgão, a gente acha que não é importante um dente e acaba deixando isso para lá, né? E aí a gente como que a gente vai cuidar desses dentes também, né? A gente vai ter aqui, quando a gente vai procurar, quando a gente vai cuidar, né? Só quando a gente tem dor de dente? Não, tem outras coisas hoje que podem nos levar também para o dentista, que é muito importante. Dores de cabeça,
Tá? Hoje, quando a gente vai ter dor de cabeça por causa dos dentes, e hoje é muito comum, principalmente com a pandemia, eu acredito que deve ter gente aqui que às vezes acorda com dor de cabeça, às vezes não sabe, tá? Quando a gente tem uma ansiedade muito grande, hoje quem não é ansioso, né, nesse mundo de tanta velocidade, tanta informação, com a internet, né, trabalho, então todo mundo passa por problemas emocionais. Então o que gera? Um bruxismo, que pode ser o ranger dos dentes, isso vai destruindo os nossos dentes, vai quebrando os dentes, ou o apertamento também, que aí por quê? Nós temos aqui músculos da mastigação que nós usamos o dia inteiro. Eu estou usando aqui para falar com vocês. No almoço eu usei para comer, uso para falar com vocês. Então é um músculo, eles são músculos que aguentam, são músculos muito fortes, porque eles aguentam o dia inteiro. Mas tem uma hora que tem que descansar. Como o jogador de futebol, ele joga o jogo, depois ele tem que fazer um descanso, né, os atletas, porque senão o músculo não aguenta, ele entra, né, em fadiga, ele entra num processo inflamatório muito grande. E acontece com a nossa boca também, porque a gente tem que descansar à noite, tem que relaxar, e à noite a gente trava, ou aperta, ou range os dentes. Alguém acontece com alguém ou não? De às vezes acordar com os dentes apertados, a boca às vezes tensa, né? Comum, ou quebrar dentes. Na pandemia, no meu consultório, é muito dente quebrado, apareceu gente que quebrava dentes, eu não sei se isso aconteceu com vocês também, tá? Restaurações, às vezes de apertar mesmo, porque foi uma época de maior tensão, né, para todos nós, uma época, né, de muita ansiedade, né? Então, às vezes a dor de cabeça, a gente nem sabe que é por causa disso. A gente fica tomando remédio, e às vezes a gente vai no dentista, a gente vai identificar que é isso, porque vai ver que seus dentes estão desgastados, e aí a gente tem como tratar isso daí, às vezes com uma placa, para você dormir com uma placa que chama mioglachante para relaxar a musculatura, que é feita no consultório, e também aí, com profissionais para diminuir a ansiedade, porque sabe que a gente tem que diminuir a ansiedade, fazendo aí exercícios físicos, né? E aí, às vezes, ajuda de um profissional, psicólogos, terapeutas. A gente tem que estar sempre procurando e nunca estar negligenciando. Isso tudo que eu falo para vocês não é só com vocês, mas é olhar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Os nossos familiares, a nossa família principalmente, né? Que está ali. Será que meus filhos estão passando por isso? A minha esposa, o meu marido está passando por isso? Eu percebo que faz barulho à noite, minha filha está rangendo os dentes, eu ouço barulho. Né? Isso é muito comum, a gente ouve barulho, o ranger dos dentes. Isso tem que ser tratado, porque senão vai gerar dor de cabeça, vai gerar problema nessa articulação que a gente chama de ATM, que é essa articulação de abrir e fechar a boca. Ela vai começar a ter barulho, às vezes alguém tem até barulho, estalos também, tá bom? Então isso vai gerar e vai começar a quebrar dentes e desgastar dentes. Às vezes você pega uma pessoa e tem os dentes tudo quebradinha, né? E é por causa disso. A pessoa tem um bruxismo, tem um ranger dos dentes causado pela ansiedade. Então isso é uma das coisas que a gente tem que procurar um profissional, né? Olha quantas coisas. Agora, além das cáries também, que são as dores de dente, sangramento persistente. É normal a nossa gengiva sangrar? Não é normal, mas elas sangram sempre, né? Que muitas vezes que a gente não tem cuidado com a gengiva. Por que ela sangra? Chama gengivite. É uma inflamação gengival e ela sempre vai sangrar quando tem bactérias ali que estão inflamando a sua gengiva. E aquelas bactérias ali, como bem o Dr. Fabrício falou, elas estão ali se alimentando do quê? Do resto de alimentos que estão ali na nossa boca. Então, uma falta de uma escovação correta, fio dental, isso vai acarretar a gengivite. E a gengivite, ela causa mau hálito, ela vai ter um sangramento intenso. O sangramento intenso, vai criar uma bacteremia. Sempre quando a gente tem sangramento, as bactérias que estão ali no nosso dente pulam nesse sangramento e vão passear no nosso corpo. Aí vai para o coração, vai para o cérebro, como o Dr. Fabrício mostrou. Então, por isso esses cuidados, o sangramento não é normal. Se tem sangramento, tem que fazer uma correta limpeza, tem que ir no dentista para ver o porquê que está sangrando a gengiva, né? Pode ter acúmulo de tártaro, que é uma sujeira mais grossa, né? Dura, que gruda, né? Nos dentes, que não sai sozinha, que aí tem que ser um profissional dentista para tirar, tá bom? Se tiver tártaro, vai ter a gengiva sangrando, e se esse tártaro começar a aumentar, nós vamos ter uma periodontite, que é uma infecção, uma inflamação maior já da gengivite, a periodontite começa a destruir o osso que segura o dente. Quem já teve, às vezes, um pai, uma mãe, um tio, que tem os dentes, você vai ver, está conversando, está com o dente mole, tá? Sozinho o dente mole, não é um dente de leite, de criança que fica mole, cara, é um adulto, um senhor, uma senhora. Por quê? Porque teve uma perda do osso que segura o dente por causa dessa doença que vai avançando, né? Ela vai crescendo. Então é importante a gente cuidar. Teve sangramento? Procure um profissional também. E hoje também, sensibilidade, devido a alguns alimentos que a gente usa, algumas pastas de dente muito abrasivas, né?
Tem gente que promete na internet, fala assim, passa carvão no dente que vai ficar mais branco o dente. Cuidado, pessoal, cuidado. Né? Pergunta para o dentista se realmente isso é sério, né? Tipo, a gente compra coisas na internet, isso vai danificar o esmalte do nosso dente, que é essa parte mais dura, deixando o nosso dente mais sensível. Né? Então a sensibilidade hoje é uma realidade. Quem tem muita sensibilidade tem que estar cuidando, tá bom? Para que não evolua. E a sensibilidade pode ser uma cárie também. A gente tem que estar sempre cuidando. E aí como é que a gente vai identificar tudo isso? Consulta com o dentista, ele vai pedir alguns exames complementares, radiografias, né? Então é importante a gente cuidar e ter esse cuidado, né, da nossa saúde bucal, tá bom? Vamos falar um pouco agora de e agora, né, o que a gente sempre faz em todas as palestras, mas que eu sei que todo mundo já sabe, mas a gente deixa para o final. Por que a gente deixa para o final essa parte? Porque eu quero que, para vocês fazerem isso daqui, vocês têm que entender o porquê. É aquilo que é o começo da nossa palestra, né? O porquê, qual o propósito da gente cuidar da nossa saúde bucal e cuidar da nossa saúde, para a gente ter uma longevidade, para a gente poder ter uma idade de ficar mais velho, sermos avós, bisavós, tudo podemos brincar com os netos, temos qualidade de vida, então cuidando da nossa saúde geral. E começando pela saúde bucal. Eu falei que se a saúde bucal não está em dia, a saúde do corpo não vai estar também. E para então a gente poder manter. Agora que vocês já têm esse propósito, já sabem que tem que criar o hábito, como que nós vamos fazer? Escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia, é o mínimo hoje, tá bom? Tem que ser feito, o mínimo. Pode escovar mais? Claro que pode. 3, 4 vezes por dia, mas pelo menos 2 vezes por dia bem escovado, tá bom? Fio dental diariamente, por quê? A escova não remove a sujeira que está entre os dentes, e aquela sujeira ficando ali vai formar atalho, vai sangrar a gengiva entre os dentes, pode formar cárie entre os dentes, então é só o fio dental que resolve esse problema, então tem que passar. É legal passar fio dental? É chato pra caramba passar fio dental, né? Quem não tem o hábito, então a gente pega o fio dental, é difícil, como é que faz? E a gente só consegue resolver isso criando o hábito, tá? Então, é treino, a gente só fica bom treinando. Então, mas agora que vocês estão experts e sabem a importância, e vocês vão transbordar isso para outras pessoas, então é importante que a gente crie esse hábito. Então, pessoal, vocês precisam realmente pegar o fio dental e treinar. Se não treinar, não tem jeito. É pegar o fio dental e passar. Tem que entrar no fio dental, tem que entrar aí no dentista, quando vocês forem, ele vai explicar melhor na prática. Mas tem que entrar dentro da gengiva um pouquinho, não é só no dente, tem que entrar um pouquinho. E se sangrar? Se sangrar porque está com problema, aí que tem que passar mesmo. E tem que ir no dentista. Porque se você passar o fio dental com cuidado, não é para sangrar se a sua gengiva estiver saudável. Se está sangrando, está com algum problema. Ou uma restauração inadequada, que está juntando alimento, né? Ou uma cárie ali que está juntando alimento também, ou uma falta realmente de passar o fio dental frequentemente, tá bom? Visitar o dentista regularmente para checar, por vezes, fazer exames, pelo menos a cada 6 meses, 2 vezes por ano a gente fazer isso daí, tá bom? Tá sempre passando o dentista, que ele vai ser o profissional que vai identificar tudo isso daí, né? A dieta é importante também, ter uma dieta equilibrada, não só para o nosso corpo, né? Para a gente poder comer comidas mais saudáveis, ricos de nutrientes, evitar muitos alimentos processados, né? E todo alimento que a gente tem que desembalar, normalmente não é o bom. Quando a gente tem que descascar é o bom. Então vamos sempre voltar para esses alimentos. Procure descascar mais e desembalar menos, tá bom? E o açúcar nos alimentos. A gente sabe que o açúcar é o grande vilão, tá bom? A cárie é causada pela presença do açúcar, tá? Nos nossos dentes. Então tem que comer tudo que tem açúcar, tem que estar limpo o dente. Porque senão aquelas bactérias, elas usam desse açúcar, se alimentam desse açúcar para soltar um ácido nos dentes que vai corroer e destruir. Então aquele buraco é formado por um ácido liberado por bactérias que usam esse açúcar. Então o açúcar é fundamental. Para ter cárie tem que ter o açúcar e não escovar os dentes, tá bom? Se você comeu doce e escovou, você não vai ter cárie, tá bom? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Né? E aqui controlar o estresse, as alternativas, né? Que nós conversamos sobre isso daí também, é fundamental para ter uma qualidade de vida e para ter também menos desgaste nos dentes, menos problemas aí na nossa saúde bucal, no nosso sorriso. Tá bom, pessoal? Pessoal, então assim, o que a gente gostaria de conversar com vocês hoje, mais do que ensinar a escovar, porque isso a gente, isso vocês já aprenderam, quando era criança, a gente já sabe, por isso que a gente deixa para o final, mas o mais importante realmente é ter a consciência, né,
do que tudo que nós falamos, da importância e dos malefícios que fazem para a nossa saúde geral, não só para a nossa boca, e também a consciência da importância do sorriso para o nosso coletivo, para o nosso bem-estar coletivo, para a gente estar com nossos familiares, para a nossa comunicação, para o nosso trabalho. Então, assim, são muitos benefícios de quando a gente entende e quando a gente cuida do nosso sorriso e da nossa saúde. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, tá bom? É que vocês cuidem de vocês mesmos, desse templo sagrado, né? Que nós recebemos quando nós nascemos, que é o nosso corpo. É um templo sagrado, a gente tem que cuidar muito bem dele, né? É um presente de Deus para nós. E como é que nós temos que cuidar bem? E a boca faz parte desse templo também. E é uma parte muito importante que foi negligenciada por muitos anos. E hoje a gente sabe que a gente consegue, com a prevenção, né? A gente consegue evitar muitos problemas bucais e problemas também do nosso corpo todo. Então, sejam realmente pessoas que façam a diferença na sociedade, na casa de vocês, na vida de vocês, mas também dos amigos, tá? Sejam pessoas multiplicadoras do que a gente passou para vocês, dessa informação, que é uma informação fundamental para que vocês tenham qualidade de vida. Muito obrigado a todos e eu espero que vocês transbordem esse conhecimento. Falamos tanto, né, da saúde bucal, acho que pode acender as luzes. Agradecer ao time da Sinergia, agradecer a todos vocês e nós vamos convidá-los para um café para a gente poder também confraternizar, conversarmos um pouquinho e todos vocês estão com o kit depois do café, não esqueça de escovar os dentes, que tem doce, tem bolo. Pessoal, isso agora é uma coffee break, é a hora da confraternização, né? Agradecendo já a presença de vocês. Quem tiver alguma dúvida também está à disposição para todos vocês, em particular, tem alguma dúvida particular também, ou para todos os outros, fiquem à vontade também, tá bom? Então tá, obrigada pessoal. Gente, assina ali por favor. Dona Cíntia, nossa da festa. Mas deu logo na orelha agora. Mas porra, pão, parça. Ixi, já vou fazer relaxa, meu Deus. Você tá batendo no outro aqui? Batendo no coleguinha? Batendo no coleguinha. Onde você bateu no coleguinha? Vocês estão convidados lá
Aí ele tira os dentes no soco, aí tem que ver. Aí é. Ele faz a harmonização facial na porrada. Eu vou falar, dá pra ver se pode falar você. Você nem sabe escrever. Falei que eu vi. Você sabe escrever, você sabe ler.